Muito obrigado, muito obrigado. Preceitos diários da revista Seichonoye, revista Acendedor, que mudaram a minha vida. Primeiros preceitos da revista Acendedor. Fazem 60 anos que foi lançada a revista Acendedor. Ela foi lançada no mês de julho de 1965. 65 estava no colegial, no primeiro ano colegial. Se eu tivesse tomado conhecimento da Seichonoye naquela época, a minha vida teria sido mais fácil. Eu não digo melhor no sentido que a vida tenha sido tão ruim, não foi, mas podia ter sido bem mais fácil. Eu poderia ter feito coisas melhores. Queria pedir a vocês todos para um favor, para curtir, para comentar, para compartilhar os vídeos, para que esse ensinamento da Seichonoye, que ajudou a vida de milhares, milhões de pessoas, sobretudo aqui no Brasil, cheguem nas mãos das pessoas que estão à procura desta verdade. Verdade sem misticismos, verdade sem complexidade teórica, filosófica, complicada. Um ensinamento eminentemente prático, fácil de entender e fácil de praticar. Por isso que realmente fez grandes mudanças na minha vida. Este é o principal preceito, principal ensinamento que eu acho que fez, aquele que fez mais efeito na minha vida. Diria assim, 70%, 80% das mudanças que ocorreram na minha vida foi devido à compreensão dessa verdade. A revista Acendedor, número 1 da Seichonoye, foi lançada no Brasil aqui no ano de 1965. Quem é o professor Masaharu Taniguchi? O professor Masaharu Taniguchi nasceu em Kobe, no Japão. Ele sempre se interessou por questões humanitárias, vivia um tempo assim, aquela coisa de jovem indignado com as desigualdades, o que ele chama de inconsistências da vida, a fim de descobrir a verdadeira fonte dessas inconsistências, dessas desigualdades, dessas injustiças que ele via. Participou e estudou várias religiões, filosofias antigas e novas. Depois de um esforço intenso e ardente orações dia e noite, recebeu a revelação divina quando estava submerso em profunda meditação. Depois que recebeu essa revelação, mudou a vida dele. Ele adquiriu um poder de cura. As pessoas que ouviam curaram naturalmente, ou que ele fazia visita salvaram e mudaram de vida. Então ele queria transmitir essa verdade, essas palavras da verdade, essas revelações ao mundo. Resolveu lançar a revista Seichonoye, que foi, surpreendentemente, a revista passou a causar uma sequência de acontecimentos milagrosos. Ou seja, a pessoa lia aqueles textos da revista e se curavam ou modificaram completamente a vida. Como que isso é possível? A pessoa lia a revista, o texto e se curava. E mudou a vida de milhões de pessoas. Tanto é que foi considerado uma nova religião que cura doenças. Embora a professora Masaharu Taniguchi sempre diga que Seichonoye não cura a doença. Seichonoye faz desaparecer a doença, porque a doença não existe. Doença é criação mental. Os preceitos diários da Seichonoye e a guinada de 360 graus na minha vida. De um garoto de pais imigrantes japoneses, sem posses, não digo que era pobre assim, paupérrimo, miserável, não, mas não tinha nada, eles não tiveram oportunidade, vieram crianças no Brasil, não tiveram oportunidade de estudar. Então trabalhava na lavoura e era uma vida muito difícil, de 6 da manhã, 6 da noite, sem feriado, sem fim de semana, muitas vezes. Vivendo nesse ambiente,
Acho que eu fui gravando que a vida é difícil, a vida é complicada. Quando eu entrei no primário, não sabia falar português, isso e não sabia comunicar, isso criou um certo complexo de inferioridade. Era muito tímido, medroso. Como é que eu me tornei um empresário? Foi graças a Seiichi Onoye, por isso que eu digo uma guinada de 360 graus na minha vida. 360 porque às vezes quando você faz guinada de 180 você quer fugir da vida, né? Quer ir para outro lugar. Não, no meu caso eu não fugi, não saí do Brasil, não saí da minha casa, não mudei de nada. Continuei no mesmo emprego, na mesma profissão e mudou. Mas é uma longa jornada depois que eu conheci a Seiichi Onoye, por volta de 1986, 87. Levei 17 anos para começar a acontecer mudança. Mas eu tinha certeza interior, alguma coisa dentro dizia que eu estou no caminho certo. Quem está com olhos vendados não enxerga nada. Pouco a pouco fui lendo, entendendo. Um degrau acima, você começa a enxergar mais longe e melhor. Você passa a ter visão correta da vida. Eu entendi qual a finalidade da vida, qual a finalidade da minha profissão, do meu trabalho. E isso me deu um norte, um direcionamento da vida, como se você tivesse uma bússola na tua frente, dizendo vai por aqui. E isso me ajudou muito. Frases que abriram os meus olhos e ouvidos espirituais. Uma delas foi: a função da religião é desimpedir a vida e facilitar a vida das pessoas. Até então eu fugia da religião, achava que era uma coisa chata, coisa fazer missa para defunto, ou que falava as coisas complicadas que eu não conseguia entender. Mas quando eu entendi que a função da religião, no caso da Seiichi Onoye, era para facilitar a minha vida e que a religião iria eliminar o meu medo, o meu complexo de inferioridade, iria proporcionar alegria, eu fiquei feliz. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. A outra frase que fez grande efeito, que deu o meu primeiro passo além dos 180 graus, foi: não é o cérebro humano que aos poucos vai aprendendo a verdade e aos poucos compreende a verdade, assimila a verdade e chega à iluminação ou despertar espiritual. Porque eu achava que era aprendizado do cérebro, então me esforçava a ler, lia assim, mas não via resultado. Quando eu li essa frase que não é cérebro que aprende, mas aquilo que você lê, a chama que desperta a verdade que está dentro de você. Quando eu compreendi isso, deixei de ter aquela obstinação de querer entender logicamente pelo cérebro humano que ficava questionando, duvidando. Você para de duvidar. Quando você compreende que não é cérebro, você para de questionar, de duvidar. Será que isso dá certo? É isso mesmo, mas não é assim. Fica fazendo aquelas comparações, mas no mundo real a coisa não é assim. Quando você para de fazer isso, o espírito começa a responder, a verdade começa a despertar. Até então, era cheio de defeitos, um complexo de inferioridade, tinha medo de falar, medo de comunicar, não conseguia expor minhas ideias com clareza, então tinha dificuldade em comunicação, dificuldade profissional. Sabia desses meus defeitos, lutava para corrigir os defeitos, esforçava para aprender a verdade, mas era esforço do cérebro. Quando eu mudei a minha postura, que não era questão cerebral, mas sim em despertar a vida que está dentro de mim, eu mudei. E aí sim comecei a ver o resultado prático na minha vida. Porque despertou a verdade. Na realidade, eu mudei a consciência do eu material, eu corpo, eu cérebro, para eu espiritual. Eu sou filho de Deus perfeito.
E essa é uma questão fundamental. Eu sou filho de Deus perfeito, eu não sou um ser imperfeito que aos poucos, assimilando a verdade, passa a ser perfeito. Não é isso. Já sou perfeito. Não tenho que ficar duvidando, questionando. O professor Masaru Taniguchi diz assim, a lua é redonda. Não tem que ficar querendo ver a lua redonda da lua que sai aos pedaços na fase que ela não é cheia. Você vai falar, não, é redonda, mas você está vendo coisa que não é redonda. Isso, você não tem que fazer esse tipo de questionamento. Isso é do cérebro. O espírito simplesmente diz, a lua é redonda. Ponto final, não tenho que ficar discutindo. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa com êxito e perfeição. Eu parei de ficar questionando, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que estou certo, será que estou errado. Não, eu sou filho de Deus perfeito. Deixei de querer ver a perfeição na imperfeição. Você vê coisas erradas e tenta enxergar a coisa certa. Vai conseguir fazer isso. Não adiantava ver as minhas imperfeições e dizer, não, eu sou perfeito. Isso é querer enganar. Não é isso. Eu sou perfeito, ponto final. A lua é redonda. Não tem que ficar dizendo, não, a lua é redonda. A lua é redonda e acabou. Eu sou filho de Deus e sou perfeito. Nunca diga, não posso. Avance firme com a convicção de que pode, eu consigo, eu posso, eu consigo. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Essa foi a frase que eu decorei, assimilei, não é que decorar, assimilei, eu apreendi essa verdade. Não preciso ficar discutindo nem falando isso para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou filho de Deus, a lua é redonda, ponto final, não se discute. Jesus Cristo disse, a fé move até montanhas. Se tiver a fé do tamanho da semente de mostarda que está aqui, e ordenar a este monte que se mova, moverá. Esta é a fé. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito. Basta esse tiquito de fé, tão pequeno que não enxerga. Por isso que Jesus Cristo disse a semente de mostarda. A semente de mostarda realmente é minúscula, você não enxerga. Mas esse é o tamanho da fé que você tem que ter para mudar a sua vida. O que quer dizer a fé move montanhas? Ter fé é o quê? Ter certeza que aquilo é aquilo e ponto final. Ter fé é ter certeza de que está ligada à força da vida. Deus que está dentro de você. Eu sou filho de Deus, estou com Deus, tenho a força da vida de Deus dentro de mim. Ponto final. Não se discute. Não fica dizendo, mas eu agora não tenho, eu estou fraco, estou doente, estou pobre. Não tem que questionar, isso é inteligência cerebral. Por que não consegue alcançar o objetivo? Porque não tem fé, não acredita que possui a força da vida. Por que não consegue manifestar a força da vida? Porque a ilusão não deixa manifestar a força da vida. O segredo da prosperidade é quando a força da vida se manifestar plenamente, há a saúde, há a harmonia no lar, progresso no lar, progresso na vida pessoal. Deus se revela, quando Deus se revela, manifesta-se naturalmente a harmonia, o bem-estar, a saúde, a alegria, a felicidade. Como que isso é possível? Porque a força da vida faz duplicar, triplicar a sua força física, sua força mental. Você que se considerava um ser fraco, passa a manifestar um vigor físico que você não sabe de onde veio. Mas é porque a força da vida fez aumentar a sua força física e a sua força mental. Não é nenhum milagre, não. Isso acontece naturalmente. Você nem percebe.
Aquele que poderá puxá-lo para cima está dentro de você mesmo. Essa é a grande verdade. Quando você compreende isso, você não fica buscando ajuda nos outros, nas outras pessoas, na circunstância, na sorte. Aquele que vai erguer você, levantar você, está dentro de você. Você não precisa de ninguém. Quando eu compreendi isso, eu deixei de ter complexo de inferioridade porque me julgava inferior aos outros, não sabia comunicar, não sabia falar direito, não sabia transmitir as ideias corretamente. Não fique esperando que apareça alguém que o colocará numa boa firma, promoverá de cargo ou acertar na loteria. Aquele que o empurrará para cima, que vai puxar para cima, fará progredir você na vida, terá força, terá vigor físico, ter saúde. Essa força, essa bateria está dentro de você mesmo, basta ligar essa bateria. O homem avança, progride objetivamente, tem êxito na vida, tem sucesso profissional, impulsionado pela força da vida que traz dentro de si. A força da vida vem da onde? Ela origina da grande vida do universo, a raiz, origem da vida. É a vida que flui eternamente através da corrente que passa por gerações de laços familiares interligados, como se fosse uma raiz da árvore e chega até você. É isso que você tem que entender. Quando você compreender essa lógica, você passa a manifestar a força da vida. É o que diz no canto evocativo de Deus. Canto evocativo de Deus é Kami Yobi Uta. Kami é Deus, Yobi é evocar, chamar, e Uta é canto. Então é canto, canta, é música. O que importa no canto evocativo de Deus é a musicalidade, que a música é uma linguagem universal. Quando você canta, a pessoa não precisa nem entender a palavra que está cantando, mas consegue entender pela melodia da música o conteúdo do que você está querendo transmitir. Por isso que tem que fazer canto evocativo de Deus, tem que cantar. Não importa se você não está cantando direito porque está em japonês. O que importa é o tom da música. Acharam aqui no Brasil que devia fazer em português. E foi o maior erro cometido. Porque é canto evocativo de Deus, então tem que cantar. É simplesmente assim. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que cruza o céu e a terra. Ela vem lá da origem, cruza o céu e a terra e chega até você. As minhas obras, não sou eu quem realiza as minhas obras, quer dizer, não é minha força física e força mental, mas a força de Deus Pai que cruza o céu e a terra e chega até você. É essa força, é isso que você evoca no canto evocativo de Deus. Quando você faz essa evocação, brota em você naturalmente força da vida. Deus se manifesta em você. Deus se revela, mas revela como? Não fazendo milagre, mas multiplicando a sua força física, a sua força mental, de modo que você consegue fazer aquilo com suas próprias forças, com suas próprias mãos, com suas próprias pernas, com suas próprias cabeças. O segredo da vida saudável e feliz e provido de tudo. Quando a força da vida se manifestar plenamente, há saúde, harmonia, progresso em todo sentido, ou seja, vida saudável e feliz e provido de tudo. Porque você manifesta a capacidade plena. Capacidade plena é quando você tem a força física, a força mental e a força da vida. A terceira força, a força da vida. Mas o fundamental é entender como que a força da vida age em você. A nossa capacidade plena é composta de força física, mais força mental, e aqui tem um parêntese, né? Quem estudou matemática sabe que isso é para multiplicar pelo fator força da vida. Então,
A força da vida é uma força multiplicadora da força física e da força mental. Quando isso acontece, muda a tua atitude, você passa a ter atitudes vencedoras. Como passa a manifestar atitudes vencedoras? Por quê? Porque a força da vida duplica, triplica a sua força física e mental, e isso faz brotar em você a coragem, a autoconfiança, a determinação, a capacidade de decidir, de tomar decisões corretas, porque a força da vida é uma força dotada de sabedoria. Então, orienta você a agir de forma correta, a tomar decisões corretas. Você tem aquilo que chama determinação, dedicação e resiliência, força para levantar quando tiver algum tropeço. É fundamental contar com a força da vida, senão você usa tua força muscular e a tua força mental. Me via fraco, cheio de complexo por causa disso, porque era um garoto que não sabia comunicar, magro, fraco, não tinha nem força física muscular, era muito franzino. Isso me deixava muito medroso, tímido, receoso. Pensava, eu não tenho força para vencer, para superar, não tenho energia. Quando eu mudei a minha postura, quando eu entendi a verdade, brotou em mim a coragem, a determinação, o vigor físico, a sabedoria para tomar a decisão correta. De onde vem a força da vida e por que não chegava até mim? Eu sou, você é como o galho de uma árvore. O galho recebe a força que vem da raiz para poder viver. Somos como uma árvore, a árvore tem raiz. Se eu sou o galho e se eu estiver desligado da raiz, eu não recebo nutriente, o galho não vai ter força. E é isso que acontecia comigo. Eu não estava ligado com as minhas raízes familiares. Pelo fato de meus pais serem imigrantes japoneses, deixaram os antepassados lá e eles nunca me contaram, porque tinha aquela coisa do orgulho japonês de vencer na vida e voltar para o Japão. Como não tinha conseguido fazer isso, queria desligar, esquecer, e nunca me contaram sobre antepassados. Nem eu me interessei, essa que é a grande verdade. Quando eu entendi que eu tinha que ligar com meus antepassados, que tinha que manifestar gratidão, sobretudo aos meus passados, porque se eu estou aqui é graças aos meus antepassados. Se faltar um elo aqui, não existiria Orlando aqui na face da Terra. Quando eu compreendi isso, compreendi essa verdade, comecei a ter gratidão, manifestar essa gratidão, a minha vida mudou. Por quê? Eu comecei a receber o fluxo da força da vida. A força da vida origina aqui da grande vida, Pai da vida, Deus Pai, Pai da vida, cruza o céu, cruza aqui todos os laços familiares por gerações e flui eternamente através dessa corrente e chega até você. É isso que diz no canto evocativo de Deus, no primeiro parágrafo do canto. Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, fazei brotar, fazei manifestar, fazei multiplicar a força da vida a partir do Espírito Raiz, Deus Pai. Quando eu compreendi o que o canto evocativo estava dizendo, eu entendi a verdade. Compreendi quanto devo ser grato, quanta harmonia, quanto ser grato a meus pais e aos meus antepassados. O fluxo da vida aqui normalizou e chegou até a mim. O que não deixava chegar era aquilo que estava impedindo esse fluxo da vida chegar a mim. Se a corrente de laços familiares estiver interrompida pela ilusão são pensamentos, crenças negativas, pensamentos negativos. No meu caso, eu
Pensamento negativo era meu complexo de inferioridade, que eu não era capaz, que eu não sabia comunicar, não sabia falar, não sabia escrever. E isso impedia que o fluxo da vida, a força da vida chegasse até a mim. O caminho da salvação, então, veio através da Seitonei, que restaurou a ligação da força da vida que passa pela corrente de laço familiar e fez brotar em mim a força da vida. A força da vida é a força da vida que flui eternamente, atravessando o céu e a terra. A harmonia entre o céu, que é o espiritual, e a terra material, restaura a ligação céu e terra. E isso está na revelação divina da grande harmonia. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi diz: o primeiro e mais importante ensinamento da Seitonei é a revelação divina da grande harmonia, que começa dizendo a condição para Deus se revelar: reconciliai-vos com todas as coisas do céu e da terra. O que é reconciliar? Harmonizar. Harmonia entre céu e terra restaura. Eu harmonizei com meus antepassados. Eu fui no túmulo dos antepassados no Japão. Lá expressei a minha gratidão. Na verdade, eu fiquei tão emocionado que eu nem lembro o que eu consegui falar. Fiquei tão... Sabe quando você fica tão empolgado, tão... como se estivesse num sonho ter conseguido ir encontrar o túmulo, porque a única pista que eu tinha era uma cópia do passaporte em japonês que dava um endereço assim bem difícil, mas eu consegui encontrar e, na verdade, encontrei graças à orientação dos nossos antepassados. Me conduziu. Quando eu fui lá, mesmo sem saber, eu fui conduzido, achei. Cheguei no túmulo, é isso que é a verdade. Depois, é muito comprido, não dá para contar. O que é importante depois da revelação divina é fazer a leitura da Sutra em gratidão a esses antepassados. Quando eu comecei a fazer a leitura da Sutra Sagrada, agradecendo a vida que eu recebi deles, eliminei essa barreira, a barreira era minha, eu que não tinha ligação com o antepasado. Eu restaurei, eu eliminei desconhecimento que eu tinha e automaticamente restaurou a ligação, mas foi graças ao ensinamento da Seitonei. A leitura da Sutra contém palavra da verdade, apaga a ilusão, que é uma sombra. A verdade quer dizer luz, a luz apaga a sombra, liberta a força da vida, faz brotar em você a coragem, a determinação, o vigor físico necessário para realizar as obras. No final da revelação divina diz: ao te reconciliar, ou seja, ao te harmonizares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Quando eu harmonizei com meus pais, com meus antepassados, quando busquei, quis saber quem eram os meus antepassados. Eu não tinha mínima noção, aliás, nunca me interessei. E esse era o grande erro. É falta de consideração mesmo, falta de consideração. Imagina seu antepassado deu um duro danado para melhorar, deixar uma vida melhor, para que as futuras gerações tivessem uma vida melhor. Não, eu nem lembrava, nem sabia o nome deles direito. Era eu que cortei a ligação. Quando eu entendi isso, quando eu entendi, busquei, quis saber quem eram os meus antepassados, onde eles viveram, como eles viveram, eu liguei, claro que eu liguei com minhas raízes familiares. Naturalmente, começa a vir a força da vida através das raízes familiares. E isso diz assim no final da Sutra Sagrada: ao te reconciliares, ao te harmonizares com teus antepassados, com o céu e a terra,
Deus se revela como força da vida. Mas não é que vem um espírito e começa a resolver teu problema. Brota em você a coragem, a autoconfiança, a determinação, desaparece o medo, a angústia, a preocupação, o complexo de inferioridade, porque a força da vida, você sente o vigor da vida aumentar, você sente força mental ficar mais vibrante, jorra a coragem, muda de atitude. E isso muda minha vida, mudou a minha vida. Muito obrigado, muito obrigado.